Welcome back, guys. Now, we already know psychiatrists, we already know psychologists. Now, let's talk about scientists. Scientists. O que é um cientista? Scientist. Olha só, scientist. Vamos lá. Repeat. Scientist. Again, scientist. O que é um cientista? Um cientista é uma pessoa que, primeiro, que já tem a mente científica, certo? O que é a mente científica? A mente científica é a seguinte: eu não acredito nem desacredito em nada, tudo tem que ser provado. Então, se você vê uma pessoa que se considera cientista e diz assim, isso não existe, mas nunca fez um experimento, nunca provou se existe ou se não existe, esse não é um cientista de verdade. Porque o cientista de verdade, ele vai buscar a prova, certo? Então, como é que o cientista prova se existe ou não existe? Através de experimentos. Experiment. Experiment, vai. Repete. Experiment. All right, one more time. Experiment. Experimento, né? Experimentação. Então, como é que isso funciona? The scientists create theories. A primeira coisa a fazer é criar uma teoria. Tal coisa existe? Essa é a pergunta. Vamos buscar a resposta. Então, first, they create theories. Né? Existe ou não existe? Vamos buscar a prova. Então, aí é o verbo criar. To create. Go, repeat. To create. Again, to create. One more time. To create. Let's conjugate the verb to create. I create. You create. He creates. She creates. It creates. We create. You create. They create. What do scientists do? They create theories, né? Teorias. A theory termina com Y, não é com Y. One theory, many theories. Olha o plural do Y, né? I-E-S. What do scientists create? They create theories. Do scientists create theories? Yes, they do. What do they create? They create theories. Who creates theories? Scientists do. All right. Do scientists create theories? Yes, they do. What do? They create theories. Who creates theories? The scientists do. Very good. Very good. How? Como é que isso se desenvolve? O trabalho do experimento. Como é que você vai provar isso tudo? Essa teoria. Então, they ask questions. They ask questions. Deus existe? Isso é uma pergunta, né? Vamos buscar a resposta. Então, Deus existe? They ask questions. What do scientists do? They ask questions. Do scientists ask questions? Yes, they do. What do? They ask questions. Who asks questions? Scientists do, right? Porque para criar uma teoria, ele cria uma teoria e tem que fazer a pergunta:
Existe ou não existe? É ou não é? É assim ou não é assim? Ou é assado? Né? Tem que fazer pergunta e buscar a resposta dessa pergunta. How? Let's see. They collect results. They collect results. What is to collect? Coletar, não é? Coletar. Deixa eu coletar esses resultados. Deixa eu pegar esses resultados, não é? They collect results. Let's conjugate the verb to collect. I collect. You collect. He collects. She collects. It collects. We collect. You collect. They collect. Olha, lembra dos desenhos? Se você já viu um esquilo, o esquilo gosta de juntar as castanhas, né? Então, se você jogar as castanhas, ele vai pegar uma, pega outra, ele está collecting, certo? Collecting é o verbo to collect. Ele vai coletando elas todas, certo? E o que que what do scientists collect? They collect results, certo? Tem perguntas, tem teorias, tem experimento e o experimento vai dar resultado. Então, ele vai fazendo experimentos para poder coletar os resultados. They collect results. All right. Do they collect results? Yes, they do. What do they collect? They collect results. Who collects results? Scientists do. All right. What do? They collect results. What do they collect? They collect results, não é? É assim que funciona. Cria perguntas, cria teoria, faz os experimentos e vai coletando os resultados. E através dos resultados, ele vai provar se aquilo é verdade ou se é certo ou se está errado, certo? É assim que funciona a ciência. Então, what do they collect? They collect results. What do they do with the results? They study them all. Yes. Né? E coleta os resultados e estuda eles, né? Estuda os resultados para entender, saber o que é que está sendo descoberto ali. Não é? Right? Então, what do they do with the results? They study them. Do they study the results? Yes, they do. What do they do with the results? They study them. Who studies the results? Scientists do. All right. What do they collect? They collect results. What do they do with the results? They study them all, right? Todos eles. They study, eles estudam os resultados, right? They study them all. Why do they study the results? In order to prove them right or wrong, né? Com a finalidade de, lembram, né? In order to, com a finalidade de provar que eles estão certos ou errados, certo? Para provar que aquilo é real ou não. A teoria, né? Então, why do they study the results? In order to prove them right or wrong, né? Com a finalidade de prová-los certos ou errados. Então, again, why do they study the results? All right. Vamos responder então a resposta completa. They study the results
in order to prove them right or wrong. Why do they study the results? All right, to prove. Let's conjugate the verb to prove, né? Provar. I prove, you prove, he proves, she proves, we prove, you prove, they prove. Ah, pulamos o it. It proves. All right. Why do they study the results? In order to prove them right or wrong, não é? O experimento é para isso, para ter o resultado e provar a teoria, né? Essa que é a ideia. Então, let's continue. Ah, vamos então responder inteiro. What do scientists do? Fantastic. Very good. In order to prove them right or wrong. Where do scientists work? Do scientists work in a hospital? Pode ser, né, um laboratório dentro do hospital, mas let's say no. Do scientists work in an office? No. Por quê? Porque eles precisam de equipamento para fazer os experimentos. Então, where do scientists work? They work at a lab. What is the meaning of lab? Laboratory. Yes, laboratório, right? Where do scientists work? Scientists work at a lab. Do scientists work at a lab? All right. Yes, they do. Where do they work? They work at a lab. Olha aqui, ó. In order for them to say that it's right or wrong, they have to prove it. É a mesma coisa daqui, escrita na sequência diferente. Então, olha, para eles dizerem que é certo ou errado, eles têm que prová-lo, certo? In order for them to say that it's right or wrong, they have to prove it, right? How can they say that it's right or wrong? They have to prove it. Do they have to prove that it's right or wrong? Yes, they do. How can they prove it, right or wrong? By doing an experiment, certo? Eles têm que fazer um experimento para provar que é certo, é certo ou errado, right? To be able to prove it, what do they need to do? They need an experiment. They need to do an experiment or they need an experiment. What do they need to be able to prove it? They need an experiment. Why do they need an experiment? To be able to prove it. They need an experiment to be able to prove it. What do they need to be able to prove it? They need an experiment. Do they need an experiment? Yes, they do. Why do they need an experiment? To be able to prove it. To prove what? Right or wrong, right? To prove
their theories. Para provar a teoria, eles precisam de um experimento, certo? Com o experimento, eles vão comprovar que aquilo é real ou não é real. Aí a teoria se torna uma realidade, certo? Right? All right. They need to experiment. Então, aqui, estou mostrando para vocês que o verbo que experiment, um experimento, também é um verbo. To experiment. Experimentar, tá? To experiment. Não é experimentar de comida, tá? De comida nós já sabemos que é o verbo to taste. Yes, all right. Let's conjugate the verb to experiment. I experiment. You experiment. He experiments. She experiments. It experiments. We experiment. You experiment. They experiment. What do they need to do? They need to experiment. Do they need to experiment? Yes, they do. What do they need to do? They need to experiment. Who needs to experiment? Scientists do. Scientists need to experiment. Do scientists need to experiment? Yes, they do. Se eles precisam do experiment, é porque eles precisam da prova, né? They need to prove it. What do they need? They need to prove it. Olha só, o verbo to experiment é a mesma palavra que a gente usa para experimento, né? Experiment. No caso de prova, não. O verbo é to prove, mas prova, nós precisamos de uma prova. Prova é proof. Let's repeat. Proof. Again. Proof. All right. They need proof. What do they need? They need proof. Yes. They need an experiment to get results, to study them, to prove them right or wrong, right? They need proof that they are right or they are wrong, certo? Tudo tem que ter prova. Lembra disso? Everything needs proof. All right? Very good. Perfect. How can they prove a theory? How can they prove a theory? They need to experiment. All right. Do they need to experiment to prove a theory? Yes, they do. What do they need to prove a theory? They need to experiment. What do they get from the experiment? They get proof. All right, very good. Do they get? Ele consegue. O que? Do they get proof from the experiment? Yes, they do. Não é um experimento? Vai dar a prova de que aquilo é real ou não é. Right? É certo ou é errado. All right? Very good. São muitos detalhes, né? Vários verbos novos. Faz aí de novo, assiste outra vez. Assiste outra vez, porque é interessante a gente conhecer o trabalho do cientista, né? E principalmente a mente do cientista, né? O cientista tem que ter uma mente pesquisadora. Tudo tem que ser pesquisado com experimento para ser provado se é real ou não é real, tá? Não se pode dizer, isso não existe. O que diz, a pessoa que diz não existe, está mostrando que não conhece, porque primeiro ela tem que fazer o experimento, achar a prova. Aí sim, eu fiz o experimento, consegui a prova, isso existe ou isso não existe. Alright? Então, capricha aí e depois volta para a gente continuar.
né? Tem mais pela frente. See y'all later, alligators!